E aí, pessoal, bem-vindos ao Humanilinks, nosso novo canal para tirar dúvida dos principais temas de humanas. Hoje vamos ver alguns assuntos de filosofia antiga e medieval para solucionar alguns problemas que ficaram por aí. Vamos lá? A primeira questão trata de filosofia grega antiga, o nascimento da filosofia. Vamos ler o enunciado. Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a harmonia, a proporção, o limite e a medida, assim como a presença de questionamento acerca das causas, dos princípios e do porquê das coisas, se faziam presentes, revelando depois uma constante na elaboração dos princípios metafísicos da filosofia grega. Agora enunciado. Com base neste texto e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta a característica que, dentre as outras, permitiu o florescimento da filosofia na cultura grega. Voltando para o texto, ele diz que são os poemas de Homero que servem como alimento espiritual. O que é esse alimento espiritual? É como entusiasmo, como força, como ânimo aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Vamos descer lá nas alternativas. Alternativa A política que, enquanto forma de disputa, contribuiu para formar grupos cidadãos que buscavam estabelecer a verdade pela força e pelo conflito armado. Não, a gente sabe que a política, na Grécia Antiga, ela é muito bem discutida. A gente pode lembrar da Ágora, como aquele espaço público de discussão dos problemas do povo todo. Então essa a gente corta. B. A palavra poética que, utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei, foi perdendo a função ritualista e passou a ser veículo do debate e da discussão. A palavra poética que foi perdendo a função ritualista e passou a ser veículo do debate e discussão. Palavra poética, Homero. Veículo do debate e discussão, filosofia. Vamos passar para a próxima, vamos deixar essa aqui em suspensa. C. O pragmatismo dos gregos, que substituíram a contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar científico. O pensar científico ainda não é dessa época, pessoal. E os mitos é o que a gente mais conhece dos gregos, certo? Então, também não é essa. D. A negação dos deuses que? Não, já corta essa aqui. Eles não negam deuses, pelo contrário. Cada hora eles estão somando mais e mais deuses. E. A divisão de trabalho na sociedade militarizada, uma vez que o homem grego não precisaria ocupar seu tempo com o combate, dedicando-o à contemplação? Não, a gente sabe que tanto o combate quanto a contemplação são muito importantes na Grécia Antiga. Então a gente pode cancelar essa aqui também e só nos resta a B. A prática, a palavra poética que utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei foi perdendo a função ritualista. Qual a função ritualista? Do rito religioso. Passou a ser veículo de debate e discussão. Então, Homero, como um poeta grande que escrevia as histórias da Grécia ficcionada, ele foi dando linguajar para o debate filosófico, certo? Então essa aqui, B. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Agora, segunda questão, ainda sobre filosofia antiga. Vamos ler o texto de Aristóteles no livro Ética Nicômaco. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Vamos para o enunciado? Em sua Ética Nicômaco, Aristóteles nos apresenta um modelo de ética baseado no desenvolvimento de certas capacidades do indivíduo para a obtenção da eudaimonia, a felicidade. Com base no trecho acima citado, pode-se concluir que as virtudes éticas para Aristóteles. Vamos voltar no texto. A virtude é uma disposição de caráter relacionada à escolha e consiste numa mediania, de acordo com uma escolha. A mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional. Princípio racional, tem que pensar, próprio do homem dotado de sabedoria prática. O que é a sabedoria prática para Aristóteles?
A sabedoria prática é usar a inteligência para fazer o bem. Então, usar a inteligência, a razão, para achar essa mediania, para fazer ter práticas virtuosas. Então, o homem, dentro de si, e a partir do pensamento racional, ele faz escolhas, como está escrito aqui, que definem suas ações virtuosas ou viciosas, de acordo com essa mediania. Então, a gente vê o Aristóteles aqui, ele está segurando um livro aqui. Não dá para enxergar? Livro chamado Ética. Esse aqui é o Ética Nicômaco, aquele velho livro. Nesse livro, ele está ensinando o tal do Nicômaco, que pode ser seu aprendiz, seu filho, a fazer o bem, agir eticamente a partir das virtudes, certo? Vamos para as alternativas, depois a gente volta no texto. Alternativa A. As virtudes éticas residem no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Mediania, meio termo, tudo isso quando a gente pensa em média na matemática, a gente está chegando na metade. Meio termo, essa alternativa faz sentido. Vamos para B. Implicam na escolha do que é conveniente no excesso? Acho que não. Então vamos cancelar essa aqui já. C. Consistem na eleição de um dos extremos como mais adequado. O Aristóteles não fala de extremo, ele fala de mediania, de virtude. Então a gente pode cancelar já essa C também. D. Pautam-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. Mais satisfatório? Também não. E baseiam-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que a natureza do que é mais prazeroso também não. Aristóteles está preocupado com o bem, a gente não pode esquecer agir bem em sociedade, agir bem com os amigos. Então ele vai considerar que a virtude é uma ação virtuosa, ela vai estar entre o excesso e a falta de alguma coisa, estabelecendo essa mediania. E a mediania, ela vem através de um princípio racional. Você pensa, você sabe, você usa a razão para saber onde você está usando a virtude ou não, certo? Agora vamos falar de Agostinho. Acredito. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Não é isso que você está pensando. Agostinho de Hipona, lá na filosofia da Idade Média, foi um grande filósofo e importante, tanto dentro da igreja quanto fora. Vamos ler um texto dele. E certamente uma grande coisa é o homem, pois feito à imagem e semelhança de Deus. Não é grande coisa enquanto encarnado num corpo mortal, mas sim enquanto é superior aos animais pela excelência da alma racional. Não lembra disso, alma racional. Enunciado. Agostinho de Hipona, está no século IV, no século V, isso é a alta Idade Média, quando as estruturas da Idade Média estão se formando. Ele formula sua teoria do conhecimento a partir da máxima: creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio conheço. Importante lembrar disso. A posição do autor não impede que cada um busque a sabedoria com suas próprias forças. O que ainda não é conhecido pode ser revelado mediante a consulta da verdade interior. Neste sentido, sua concepção do homem está estreitamente ligada à sua noção de conhecimento. Vamos para as alternativas? Em acordo com Agostinho, pode-se concluir que A. É incorreto afirmar que a verdade interior que soa no íntimo das pessoas seja o Cristo, e o arbítrio humano é consultado sobre o que não se conhece. Não. Por Agostinho, a verdade interior é aquilo que liga o homem com sua essência divina. Então pode ser o Cristo. Essa aqui está incorreta também. B. As coisas que ainda não conhecemos
só podem ser percebidas pelos sentidos do corpo e podem ser comunicadas facilmente por intermédio das palavras. Não. O Agostinho, ele crê mais numa fé. A noção de conhecimento do Agostinho se baseia na fé. E que a partir da fé e da busca pela interioridade humana, o homem pode crer em coisas que ele ainda não conhece. Vamos para a alternativa C. A verdade interior está à disposição de cada um. Encontra-se armazenada na memória? Não. De fato, a verdade interior está à disposição de cada um. Mas Agostinho acredita que há dentro do homem uma essência que é divina, uma coisa que ele chama de reminiscência, aquilo que resta de divino no homem. Não é a memória. D. A verdade interior só pode ser percebida pelo homem interior, que é iluminado pela luz desta verdade interior, que pode ser contemplada por cada um. Acho que é certo, vamos para aí. A verdade interior só pode ser conhecida pelos homens através do estudo e consideração da natureza e das ciências. Não, a gente tem que lembrar. Agostinho está numa época em que o estudo não é tão bem visto assim. Ele fala, creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio conheço. Você não precisa saber explicar, você tem que crer, sobretudo em Deus para ele. Não por nada ele foi considerado um santo mais tarde. Então, o estudo e as ciências é uma coisa menor para Santo Agostinho. Então, a resposta certa é a D. A verdade interior só pode ser percebida pelo homem interior, que é iluminada pela luz desta verdade interior. É como se Deus fosse a luz que guiasse o homem para o conhecimento. Ele não precisa estudar, ele precisa crer, certo? Só para concluir, Agostinho vai propor uma nova doutrina cristã, vai unir todas as comunidades cristãs que estão nascendo nessa época e vai ser responsável por uma igreja cristã. Ele vai ser um pai da igreja. Daí, uma doutrina chamada patrística. Tudo bem? Vamos ver agora uma questão de Idade Média ainda, filosofia medieval, só que na Baixa Idade Média. Vamos ver sobre Tomás de Aquino. Vamos ler um texto do Humberto Eco. Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles. Fique claro que ele nunca pensou que, com a razão, se pudesse entender tudo. Não. Ele continuou acreditando que tudo se compreende pela fé. Só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão e que, portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação. Segundo este texto, é correto afirmar que a. Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus? Não. No texto mesmo está escrito que Aquino nunca pensou que a razão pudesse entender tudo. Então, nem com a ajuda do Aristóteles ele poderia fazer isso. Alternativa B. Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles? Também não. Se a gente se lembrar, Tomás de Aquino recupera Aristóteles, recupera as ideias de Aristóteles sobre a ética, sobre o caminho do bem, e vai ser chamado de neo-aristotélico. Então ele não mostra os erros de Aristóteles, no texto mesmo fala. Ele cristianiza o Aristóteles. C. O estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé cristã que não fossem compatíveis com a razão natural. Também não. Ele nunca rejeita as verdades da fé, pelo contrário. Ele traz o Aristóteles para uma leitura cristã, para uma doutrina cristã. E só sobra a D. A atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta filosofia com as certezas da fé cristã. Isso mesmo. Só para lembrar, Tomás de Aquino ele vai juntar a fé cristã com a razão. Ele fala que o homem sim é capaz de entender o mundo. É como se, na linguagem do Tomás de Aquino, Deus fosse perfeito e criasse o mundo e o homem pudesse entender como que é criado. Não pode entender tudo, mas algumas coisas ele pode entender pela razão.
outras ele entende pela fé, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, depois de fazer essa revisão de filosofia antiga e filosofia medieval. Lembramos que a Grécia Antiga criou a situação necessária para o desenvolvimento da filosofia. Com o passar do tempo e com a Idade Média chegando, o poder da Igreja, essa filosofia foi se transformando. Agostinho vem centralizar a filosofia aos pés da Igreja, mas depois Aquino vem restabelecer o contato do homem e da razão. De um lado, na Alta Idade Média, Agostinho coloca a fé acima da razão, depois Aquino vem tentar estabelecer o diálogo entre a razão e a fé. Tudo bem? E aí, pessoal, gostaram? Nas próximas videoaulas, a gente tira outras dúvidas sobre todas as humanidades. Deixe também seus comentários sobre suas dúvidas, dicas e tudo mais do que puder ajudar. E continue seguindo os Humanilinks, certo? Tchau, tchau.